E aí, clicou no link do Instagram, né? Se você veio, é porque tá interessado na fofoca. E se você caiu de balão nesse vídeo, se prepara porque hoje eu vou contar a história de Gregor Mendel, o cara das ervilhas, o cara do azão e do azinho, que a gente estuda lá no ensino médio sobre genética. Aí eu pergunto, vocês conseguem imaginar que ele morreu sem nem sequer saber que se tornaria um fenômeno mundial? Pois é, todos os seus estudos foram ignorados por pessoas muito importantes da época, inclusive Charles Darwin. Então fica aí que eu vou te contar essa história. Gregor Johann Mendel nasceu em 20 de julho de 1884 na Morávia, no antigo Império Austro-Húngaro. Ele era filho de humildes agricultores e cresceu sem recursos para investir em sua educação. Por isso, aos 21 anos, ele decidiu se juntar ao clero do monastério da Ordem de Santo Agostinho, em Brunn, que hoje faz parte da República Tcheca. E você deve estar se perguntando, o que o monastério de Santo Agostinho tem a ver com a educação científica? Então, o diretor do monastério, o Abade Sirunap, tinha vontade de transformar o lugar em um centro de excelência de ensino e de estudo para que seus monges pudessem estudar. Com as mudanças propostas pelo Abade, Gregor finalmente teve contato com a comunidade científica. E vale ressaltar que naquela época as oportunidades de estudo estavam restritas apenas às comunidades religiosas. Mendel, então, ensinava as matérias que ele aprendia para os outros monges. Porém, quando ele foi fazer uma prova que o profissionalizaria como professor, ele acabou perdendo, o que é uma grande pena, na verdade. Por isso, ele foi enviado para a Universidade de Viena para que estudasse mais sobre física, matemática, anatomia e fisiologia das plantas. Inclusive, foi na Universidade de Viena que ele teve contato com suas futuras grandes paixões, a genética e as plantas. De volta ao monastério, depois que se formou, ele apresentou um certo interesse na parte de genética e de padrões de hereditariedade. Inclusive, ele iniciou uma pesquisa a respeito desses dois assuntos utilizando ratos. Porém, lá no monastério o que mais tinha disponível era planta, e ele pensou, bom, acho que vai ser mais fácil você trabalhar com plantas. E foi a partir disso que ele decidiu seu sistema modelo primário. E o que é isso? Então, esse sistema se caracteriza como um organismo que facilita para o pesquisador investigar uma questão científica particular. Nesse caso, a maneira pela qual as características são herdadas. E então, para ele entender de fato como as características eram herdadas, ele estudou 30.000 plantas. E como Mendel fazia isso exatamente? Ele dissecava a parte reprodutiva de cada ervilha, realizava um cruzamento com muito cuidado e depois verificava como que as características daquela ervilha que foi cruzada era passada de geração para geração. Ele analisava a cor das flores, o formato das sementes, além de outros 7 aspectos que o fizeram entender a existência de fatores recessivos e dominantes. Isso é bastante curioso, não é mesmo? Mas vale lembrar que um bom estudo só acontece com boas amostras e um bom sistema de modelos. É por isso que Mendel escolheu as ervilhas de cheiro, ou Pisum sativum, o nome científico das espécies das plantas comumente conhecida como ervilhas, que possuem um cultivo muito mais fácil e um ciclo reprodutivo curto e que muito mais sementes. Não satisfeito com seus estudos, ele selecionou, de todas as plantas que plantou, aquelas que têm linhagem pura. E o que isso significa? Significa que, após 6 gerações, elas mantiveram suas características inerentes, como cor, formato e tamanho. Estabelecidas as linhagens puras, Mendel ainda escolheu os plantios que tinham características opostas, como plantas altas versus plantas baixas, vagens verdes versus vagens amarelas, sementes lisas versus sementes rugosas e por aí vai. E depois de todo esse remeleixo, ele precisou cruzar todas elas para justamente observar novamente como que as características estavam sendo passadas. As ervilhinhas que nasceram desses cruzamentos foram denominadas como geração de filhos primária, ou F1, e após serem autofecundadas, originaram a geração de filhos secundárias, ou F2. E aí Mendel percebeu uma coisa. Ele notou que algumas características predominavam com relação a outras características, como por exemplo, plantas mais altas predominavam sobre plantas mais baixas. E ele pensou, bom, tem um traço visível aqui, e esse traço visível é o traço dominante, enquanto que o traço invisível se chamará traço recessivo. E aí, a partir dessa percepção, ele foi para o lápis e o papel e foi anotar todos os traços que ele conseguia notar, como por exemplo, a cor, a textura, a cor da casca da semente, a cor e a forma da vagem e também a posição e a altura das flores dessas plantas, registrando o que era dominante e o que era recessivo. E dentro dos traços dominantes estavam plantas altas, flores axiais e roxas, vagens verdes e infladas, sementes amarelas e redondas. Já os traços recessivos eram plantas curtas, flores terminais e brancas, vagens amarelas e espremidas, além de sementes verdes e enrugadas. Foi a partir então dessas observações que Mendel percebeu uma outra coisa. A cada 3 plantas que apresentavam traços dominantes, uma apresentava um traço recessivo. E foi aí que surgiu pela primeira vez a proporção 3:1 na genética.
E adivinha, os resultados desses experimentos renderam o que hoje nós conhecemos como primeira e segunda lei de Mendel, ou melhor, a lei da segregação dos fatores e lei da segregação independente dos genes, respectivamente. Bom, e o que é que ele fez com toda a análise de suas observações? Em 1865, ele decidiu publicar um trabalho chamado Experimentos em Hibridização de Plantas na Sociedade de Pesquisa Natural de Brum. E depois, um ano após a publicação, ele decidiu publicar novamente. E aí o que é que aconteceu? Ninguém fez nada. Ninguém nem sequer leu o trabalho dele. Ele foi completamente ignorado e isso realmente o deixou triste, né? De acordo com o livro O Monge no Jardim, de Robin Marantz, Gregor Mendel almejava o reconhecimento de seus trabalhos e ser esnobado desse jeito foi muito duro para ele. Para vocês terem noção do quanto que Mendel estava com expectativas altíssimas a respeito de seu trabalho, quando ele ainda era adolescente, ele criou um poema em homenagem a Gutenberg, o criador da prensa móvel, que diz: "Possa o poder do destino me conferir, o supremo êxtase da felicidade terrena, a meta mais sublime do êxtase terreno, a de observar, quando me erguer de minha tumba, minha arte florescendo pacificamente entre os que vieram depois de mim." Então ele meio que já estava prevendo que ele só ia ser famoso depois de morrer, né? Mas afinal, por que o trabalho de Mendel, apesar de ser muito valioso e ser muito importante para a genética atualmente, foi ignorado? A resposta é que a gente não sabe de fato. Mas o físico e historiador da ciência João José Caluzzi, da Universidade Estadual Paulista, junto com sua aluna de mestrado Caroline Battistetti, traz o conceito contemporâneo da prematuridade científica na revista Filosofia e História da Biologia de 2010. Basicamente, é a ideia de que Mendel trazia conclusões que não se conectavam ao pensamento da época, também não se conectava com a sociedade no geral e muito menos com a comunidade científica. É o famoso estava à frente de seu tempo e ninguém entendia nada. Uma outra coisa que pode ter atrapalhado o sucesso de Mendel é o fato de que, 6 anos antes, em 1859, Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Isso já fez o mundo da biologia sofrer um grande rebuliço. Então ninguém estava querendo saber de como características eram passadas de ervilha para outra, né? E um fato até engraçado é que Charles Darwin estava no grupo de cientistas que esnobou o trabalho de Mendel. Inclusive, dados históricos mostram que encontraram na biblioteca de Darwin o trabalho de Mendel lá, bonitinho, só que ele nem sequer foi aberto, estava basicamente dentro do embrulho. Bom, e para resumir o fim de sua vida, Mendel morreu muito antes de ser reconhecido mundialmente como pai da genética. Lá em 1884, quando ele tinha apenas 64 anos, ele sofreu de uma crise renal crônica que o levou a falecer, infelizmente. O sonho engavetado de Mendel foi redescoberto por 3 outros cientistas no ano de 1900. Os botânicos europeus Hugo de Vries, Carl Correns e Erich von Tschermak se aproximaram dos mesmos resultados de Mendel e perceberam que ele tinha acertado em sua teoria há muito tempo atrás. Após a constatação dos 3 biólogos, o zoólogo William Bateson se encarregou de difundir todos os conhecimentos produzidos por Mendel, fazendo ele ter a fama que ele tanto merecia desde sempre. O texto foi traduzido para o inglês na revista Journal of the Royal Horticultural Society, logo em 1901. E só depois da publicação nessa revista, o mundo entendeu que a genética foi criada por Mendel, o monge invisível. E aí, gostou desse novo formato no YouTube? Eu espero que sim, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. E se você tiver alguma sugestão, deixa nos comentários que a gente vai ler tudo, hein? Valeu, até uma próxima e olha a nossa fofoca flash. Beijo!